James, quero ouvi-lo agora, até porque, né, eu vi que, a princípio, vocês têm algumas divergências, né, em opiniões, mas eu queria entender também, complementando aí a sua fala, se você também enxerga com alguma preocupação essa parte do mercado de crédito, como o Van Dijk trouxe aqui pra gente, e de alguma forma também se há aí, na sua visão, né, alguma perspectiva para proteger o patrimônio, caso realmente a gente venha a ter aí, de repente, uma chance de recessão na economia americana para o próximo ano, como muitos gestores defendem. Eu sei que não é a sua visão, mas entender de uma forma geral como você avalia esse tema. James, acho que você deve estar com o áudio mutado. Por gentileza, vamos só... O pessoal vai verificar tá me ouvindo aqui. Agora sim. Agora sim, ok. claro. Van Dijk, a gente fez história hoje. Pela primeira vez discordamos. Então, o que estamos passando nos Estados Unidos hoje em dia, e no mundo inteiro, nós estamos passando por um grande ajuste, tá? Porque com a pandemia, uma grande normalização das atividades econômicas e também de como as famílias, especialmente as famílias americanas, estão direcionando os seus gastos. Por exemplo, quando a pandemia começou, assim, teve aquele estímulo, pessoas recebendo, eu conheço pessoas que receberam mais que $30 mil mês em estímulo para sustentar a família, tá? E ainda tinham o seu emprego. Então, esse dinheiro entrou, não tinha onde gastar tradicionalmente, né? Não tinha como ir para o cinema, não tinha ir para a concessionária comprar um carro, pois estava fechada. Então, como que as famílias redirecionaram seus gastos, taxa de poupança subiu, e agora o que estamos passando é a grande normalização. O que mais, a gente já falou sobre isso, a gente vê petróleo, mais cedo estava caindo forte, e a gente já falou sobre isso, que a alta de demanda, a alta de preços de commodities não foi por causa de demanda explodindo. Em alguns casos, sim, construção dos Estados Unidos teve um impacto forte acima disso. Mas o problema, o que impulsionou preços foi a falta de logística e a situação anormal totalmente de logística no mundo inteiro. E então, eu acho que algo que muito surpreendeu o mercado quando a China reabriu foi que petróleo não continuou subindo, minério de ferro não continuou subindo, mas sim, esses commodities caíram, como nós tínhamos previsto aqui no Enquanto. Por quê? Porque agora a cadeia de suprimento, a logística está voltando ao normal. Resumindo, é bem assim, que uma recessão poderia acontecer em 2024, por final de 2024, pode ser. Só que os resultados, a gente enxerga dentro do Enquanto, a gente tem como enxergar qualquer geografia como se fosse uma única empresa, tá? O conceito que a gente chama de One Company, em que agregamos todos os resultados de todas as empresas listadas em cada país para criar uma visão cíclica. Então, a SA, Estados Unidos SA, na verdade, está mostrando que entre o segundo TRI, que estamos terminando agora, e meados do terceiro TRI, que deveria ter uma virada nos resultados das empresas listadas. Agora, a economia pode ser bem diferente que os resultados das empresas listadas. Porém, é muito difícil, nunca vimos, na verdade, na série de dados, que tem bilhões de dados dentro das nossas databases, nunca vimos uma recessão acontecendo ao mesmo tempo que empresas listadas nos Estados Unidos estavam entrando numa virada positiva depois de um ciclo ruim. Talvez essa será a primeira vez, pode ser, mas também tem, assim, com certeza vai ter ajustes negativos na economia americana. O Van Dijk destacou alguns desses ajustes que estão acontecendo.
mas isso, na nossa opinião, faz parte de uma grande normalização. Uma normalização, a maioria das cidades americanas estão voltando ao normal. Faltam aquelas cidades absurdas como São Francisco e até Nova York, que ainda não, eu acho que menos que 30% da força de trabalho em São Francisco voltou ao trabalho presencial. Mas fora alguns desses casos, os Estados Unidos está normalizando. Passamos aquele ano ruim no ano passado e para frente a gente enxerga um ciclo muito positivo, fundamentalmente. O ritmo, mesmo o Fed, como falei mais cedo, mesmo o Fed subindo juros 25 basis points na quarta-feira, o ritmo já mudou totalmente, o mercado está normalizando, o crédito que estava disponível para várias empresas já estava demais, já tinha demais liquidez no sistema, e o ano passado deu uma possibilidade. O Fed deveria ter começado antes, mas pelo menos fez o que fez, aumentou os juros. E então a economia, fechando esse ano, deveria assim, já ter uma normalização para a realidade que tivemos antes da crise financeira. Eu enxergo tudo isso como notícias muito positivas, porque finalmente estamos saindo daquela situação anormal pós-crise financeira.